Senhor, o seu Espírito está conosco. Senhor, Jesus, nós precisamos de você. Nós te agradecemos porque o Senhor está no controle. Grande é o Senhor, Jesus. Senhor. Amém. Então, pode tomar o seu lugar. Vem aqui comigo por um pouco. Olha como as escrituras são maravilhosas. Pare um pouquinho e pense sobre isso. Às vezes a gente nem pensa nisso. Que a gente tem as palavras de Deus na nossa mão, falando conosco. É maravilhoso. Como esse texto, que todos nós temos acesso, são as palavras do nosso Criador, falando ao nosso coração. É uma coisa sobrenatural. E o nosso Criador está nos treinando para a vida. Para nós vivermos com sabedoria. O Senhor nos treina em como cuidar das nossas relações, como cuidar dos nossos filhos. Como a gente está estudando 1 Pedro, a gente está sendo treinado de como Pedro direciona a questão do sofrimento. E esse tema, como está ao nosso redor. Faz um tempo que a gente está estudando 1 Pedro. E a gente vê como Pedro agora é o velho e ele fica lembrando como ele era novo. E as palavras do Pedro não são somente as palavras de Pedro, mas são as palavras de Deus. As palavras de Deus que falam ao nosso coração. Essas palavras nos ensinam como viver com sabedoria. Nos orientam por meio de histórias de como viver nesse mundo. Nos traz claridade. Nos fala de Jesus. Nos fala de perdão. Nos fala de eternidade. Esse texto é maravilhoso. Isso me maravilha todos os momentos. As coisas que nós vamos encontrar nesse texto. E não fala sobre emoção somente. Nós vamos ver de uma forma prática de como isso fala sobre liderança. Nos fala não só como organizar a igreja, mas a igreja é uma instituição diferente de qualquer uma na sociedade. E esse texto que a gente vai ler, que a gente já leu agora no 1 Pedro 5, fala sobre liderança. Para todos nós que estamos liderando de alguma forma a nossa casa, nosso trabalho, ele fala como viver de uma forma poderosa. Nós temos um líder poderoso que mudou o mundo. Jesus mudou o mundo sem um exército. Ele mudou o mundo inteiro. E Pedro vai nos falar alguns desses princípios nesse texto. Nós vamos olhar para essa passagem de 1 Pedro 5, de 1 a 5. Algumas coisas vêm sobre liderança. A primeira coisa é que Pedro afirma a importância de liderança. Especialmente porque a igreja primitiva tinha sido espalhada. O Pedro vai nos ensinar um framework, uma base muito simples de como ser um bom líder. E no final da passagem fala sobre como ser um seguidor. Um seguidor dos líderes ao nosso redor. Se você pensa sobre liderança e na nossa cultura, quando a gente pensa sobre liderança, o que vem na sua cabeça?
Tem um monte de coisa diferente que vem na sua cabeça. Um monte de pessoas diferentes que vem na sua cabeça. Você pode estar pensando no presidente da empresa. Uma pessoa de negócio que está direcionando a sua empresa. Ou você pensa num líder político. Para você ter certeza, a gente apagou o rosto das pessoas ali. Você pode pensar nos líderes espirituais. Tem todo um monte de tipo de lideranças que você pode pensar lá fora. Pode ser uns caras, os influencers de hoje. Rostos públicos que estão moldando a nossa cultura. Como eu disse, a igreja é única. A liderança na igreja é única. Tem muitas similaridades. A gente vai encontrar elas por meio algumas ilustrações. Um dos links que eu gosto mais é o treinador. O líder treinador. Você pode imaginar na sua vida qual foi o seu treinador favorito? Pode ser qualquer um. O seu pai, o que te ensinou um instrumento, um professor. O que eu penso foi o meu treinador no colégio de luta livre. Ele teve experiência. Ele foi um lutador de luta livre por anos. Um bom líder toma tempo para aprender e ter experiência. Demorou muito tempo para a nossa escola ficar boa em luta livre. A gente perdeu e ganhou muitas vezes. Esse meu treinador me chamava de Bob. O meu treinador Bel me chamava de Bob. E como um bom treinador, ele me conhecia. Ele me conhecia as minhas fraquezas, conhecia as minhas fortalezas. Ele conhecia que eu era muito ruim quando eu estava de pé. Ele falava, vou te dar $20 se você jogar os caras para baixo. Ele sabia exatamente o que eu tinha para oferecer. Ele sabia o que ele tinha que me lembrar. Eu quero que você pense nesse treinador. Enquanto a gente está lendo esse texto. Isso vai nos ajudar a pensar de todo o treinamento que a gente vai receber de Pedro. Pensando sobre todas as pessoas que eu acredito e todas as pessoas que eu ajudo a crescer na vida. Vamos olhar para esse texto. Olha o que Pedro fala. Portanto, apelo para aos presbíteros que há entre vocês. Lembra, ele está falando sobre os presbíteros, as pessoas mais velhas. Ele não está falando sobre as pessoas velhas, mais velhas na igreja, os anciãos. Ele está falando sobre os presbíteros. E eu exorto os presbíteros que entre vocês, e eu faço na qualidade de presbítero. Pensa de todas as coisas diferentes que Pedro poderia falar sobre ele mesmo, para ter autoridade no que ele estava escrevendo. Ele era o cara que estava no braço direito de Jesus. Eu sou aquele que... Ele era aquele que... Ele trocou o nome para rocha. Pedro, a rocha. Eu fui um dos poucos que viu a transfiguração. Eu ouvi a grande comissão de Jesus, eu estava lá. Não, mas ele disse, eu sou um presbítero, um irmão. Isso fala para a nossa igreja. Ainda que a liderança é muito importante, nós somos todos chamados presbíteros. Nós temos todos a mesma relação com Deus. É claro, ele continua afirmando o presbítero. Ele tem muita experiência. E olha, com toda a experiência que ele tem, ele lembra
os presbíteros algumas coisas básicas. Ele disse: como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Olha, eu tenho sonhos por muitos anos na minha vida. Você está de um lado da escola, a sua torcida de um lado, a outra torcida do oponente do outro lado. E você está ali lutando no meio. E eu tô ali lutando. E o meu coach, o meu treinador, Bel, tá lá, batendo no chão. Bob, lembra da nossa série. Lembra da nossa série. No meio do caos, um bom treinador nos lembra do básico. A gente tem falado sobre treinamento. E eu espero que enquanto a gente lê 1 Pedro, à medida que a gente completa essa série de estudos, que as pessoas entendam bem melhor Pedro. Esse livro foi sobre treinamento. Esse livro foi sobre ser submetido a diferentes líderes no meio do sofrimento. Quero te lembrar, se você está sofrendo agora, o treinador está nos lembrando duas coisas. Lembre que Jesus sofreu. Lembra que Jesus sofreu. Quando eu tenho o privilégio de falar com as pessoas sobre o sofrimento delas, muitas pessoas me procuram para falar sobre o sofrimento deles. E eu também experimento isso na minha vida. Ninguém está procurando por uma resposta intelectual. Por que essa pessoa morreu? Existem boas respostas, mas quando as pessoas estão sofrendo e nos vêm procurar, elas não estão procurando uma resposta intelectual, estão procurando por uma resposta emocional. Normalmente, quando as pessoas estão procurando ajuda para sofrimento, eles estão procurando alguém para olhar no olho deles e falar assim: você não está sozinho. A vida é difícil, eu te entendo. O Deus que nós servimos não é um Deus distante, que não toca a realidade. Ele é um Deus que entende a nossa realidade. Sabe por quê? Ele entende que também há propósito no nosso sofrimento. Lembra, Jesus sofreu, tem propósito. E depois ele faz outra coisa. Não pare ali. Não pare no sofrimento. Não se torne uma vítima. Tem uma luz no final do túnel. Eu sou um grande fã do Arnold Schwarzenegger. Eu estava assistindo o documentário dele. Tem um documentário dele no Netflix que fala muito sobre a vida dele. E durante esse documentário, ele está dando sempre são 3 temporadas e ele está sempre dando esse conselho. Olha, esse cara, ele é muito bem sucedido. O cara foi um campeão de fisiculturismo. Um cara bem sucedido nos negócios, comprou muitas casas. Um ator famoso. E agora um político. Coisas muito diferentes dentro de liderança. E ele teve um filho. Ele teve um filho com muita dificuldade. E ele falava para o filho dele: fica triste, mas não seja uma vítima. Continue se movimentando. Me demorou um pouquinho para eu entender. Porque o Arnold estava perto, mas ele perdeu. Ele perdeu a verdade. Sim, é verdade. Mas não é sobre... Tudo bem, eu não posso ser vítima, isso está certo. Mas não é sobre tentar se mover,
Lembra? Daqui 1000 anos, isso não faz sentido nenhum. O que Pedro, diferente de Arnold Schwarzenegger, quer nos lembrar é que Jesus entende. Pensa nisso. Jesus entende. E existe eternidade com Ele. E isso faz todo sentido. Olha, liderança é muito importante. E um líder te lembra do básico. Agora do versículo 2 ao 4, do capítulo 5. Tem muitos caras que falam sobre liderança. John Maxwell, Patrick Lencioni. Eu amo ler sobre liderança. Principalmente esses que foram escritos por cristãos. O meu preferido é o Leadership Framework. Ele vai falando sobre vários temas. Olha, você tem a responsabilidade do líder, você tem treinamento e gerenciando mudança. Você tem que ter visão, você tem que ter uma visão enorme, um plano estratégico. Você tem que carregar pessoas, colocar eles em linha, explicar para eles como que eles andam na linha, mostrar para eles o alvo. É exaustivo, mas eu amo isso. O que a gente pegou aqui na Bíblia é tão lindo e simples, dado a nós, de Deus, por meio de Pedro. É tão básico e tão bonito. Versículo 2. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Eu fiz uma piadinha aqui, não sei se funcionou, mas... Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam por isso por ganância, mas com desejo de servir. Não ajam como dominadores. Logo no começo ele fala, pastorei o rebanho. Como um líder, você tem que se preocupar com o seu rebanho. Todas as outras coisas não estão no centro. Um dos caras que eu penso que fez isso muito bem, o Johnny Carson. Você que é novo, você não sabe quem é ele. Mas o Johnny Carson, maravilhoso. Ele falava na televisão. Uma das coisas que ele fez muito boa. Você pode ir lá e ver alguns episódios antigos. Toda vez que alguém chegava, ele fazia a pessoa, um visitante, se sentir como uma estrela. Ele fazia as pessoas se sentirem bem. E ele sabia que ele tinha que focar na pessoa. Ele fazia a pessoa se sentir bem, uma estrela. Ele sabia que era sobre eles. Não era sobre Johnny, era sobre o convidado. Olha o que a Bíblia fala. Não por obrigação, mas por vontade. O que isso significa? Não é sobre... É sobre suas motivações. Muitos líderes falam, olha, estou cansado de ser líder. O que Jesus está buscando é o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo.
Não pode ser por obrigação. Tem que ser por vontade. O meu comentário sobre isso é que isso é sobre construir o reino de Deus, não o seu reino. É maravilhoso participar da criação do reino de Deus. Agora esse daqui é um exemplo clássico. Vamos lá, os três. Pastorear, de livre vontade, sem ganância. Se você pegar esses exemplos de liderança, olhando para Jesus, quando você perceber que não é sobre você, não é sobre as suas inspirações, todas essas coisas evaporam. E liderar se torna tão mais claro. Eu me pergunto toda vez, como que eu posso usar o meu tempo, os meus recursos para o reino de Deus? Pensa nisso. O que você faz quando você coloca Jesus e o reino dele primeiro? Então, voltando. Pastoreando de livre vontade, sendo exemplo, não por ganância. Olha, como pastores, nós temos esse manual. E ele fala, olha, é assim que você cuida de uma igreja. Para que você saiba, como pastores, nós trabalhamos muito duro para que, se existir qualquer coisa na nossa igreja que não está em linha com a Bíblia, a gente muda. E a gente já mudou muito no curso dos anos. Como eu te disse, essa é uma comunidade única. O que você vai encontrar aqui é que o texto não fala muito a parte de como nós devemos organizar a igreja. Ela fala muito sobre quem e como, que tipo de líderes a igreja deve ter. Talvez você cresceu numa igreja que a estrutura dela é completamente diferente. Algumas igrejas são lideradas pelos presbíteros, outras pela congregação. Aqui eu vim, por exemplo, tinha um bispo. Tinha uma organização completamente diferente. Mas a Bíblia não fala muito sobre como a igreja deveria ser organizada. Mas ela fala sobre como os líderes deveriam ser. Eu vou te falar algumas coisas que a gente segue aqui. Vou te falar sobre... Olha o que fala em Titos. No livro de Tito. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pudesse, em ordem, o que ainda faltava. Constituir-se presbíteros. Olha que interessante. Na igreja a gente não vota. A gente indica pessoas. Veja o princípio. Os presbíteros indicam presbíteros. Nós temos, por exemplo, a gente tem aqui 6. Eles servem por 3 anos. E depois eles ajudam a apontar outros. Olha alguns princípios que a gente vê no 1 Timóteo 5, 17 e 18. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Olha, isso nos dá um precedente na Bíblia, que alguns presbíteros são pagos. É um trabalho de tempo integral. Existem, de novo, não tem muita orientação de como a organização da igreja deve ser, mas tem muitas coisas sobre como o caráter deve ser. Nós sabemos que você indica pastores, a gente sabe que a gente tem presbíteros e pastores.
Olha aqui, em Tito, de novo, Tito 1, do 6 ao 9. Eu acho que muitas vezes parece que a gente não fala sobre esse assunto, mas a gente tem que falar. E o jeito que a gente faz aqui é bem diferente. A gente trabalha com transparência. Os nossos presbíteros olham todos os aspectos da igreja, financeiro e tudo mais. Sabe o que está acontecendo com o prédio? As qualificações, de novo, eu quero que você saiba. Olha, é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes. Olha o que a Bíblia fala. Não, ele tem que ser homem e nunca ser divorciado. A Bíblia fala que ele tenha filhos crentes e não sejam acusados de libertinagem ou de insubordinação. Olha o que a Bíblia fala. Veja o que a Bíblia fala. Não fala que nunca pode beber, mas fala nunca fique bêbado. Ao contrário, é preciso que ele não seja briguento, apegado ao vinho, não violento, nem ávido ao lucro desonesto. Olha, eu vou te dar um exemplo. Pornografia. A gente toma isso muito sério. A gente não permite isso aqui. Pureza sexual. E a gente está colocando uma coisa em cima da outra. Fica bem difícil encontrar pastores e presbíteros. Marido de uma mulher só. Nunca bebe. Não tem inveja. Que participam na igreja. Como eu te disse. O que eu disse é que a Bíblia não fala como a gente se organiza, mas sobre quem são esses líderes. Isso é muito importante. Olha, isso é muito importante. O meu pai era um presbítero quando eu era um jovem. É interessante. Eu acho que eu sempre quis ser pastor. Eu negava isso, mas eu queria. Ele sempre voltava e eu ficava fazendo perguntas para ele. O que aconteceu? E eu amava ouvir como a igreja funcionava. Ele vem de uma igreja presbiteriana que era muito diferente a forma que se organizava. Ele contou a história que uma reunião mensal de presbíteros que acabou numa briga. Eu vou te falar um pouco sobre o nosso grupo. O pastor Lee, por exemplo, ele é um presbítero e pastor. E ele me convida para estar lá. E é uma das reuniões favoritas que eu tenho por mês. Porque essa turma ama Jesus. E eles têm essas qualidades que a gente falou. Ele tem alegria. Mas eu vou te falar, olha. No time do meu pai, de presbítero, não era assim. Ele falou que teve um cara que não deveria nunca estar lá. Ele foi colocado porque ele era um homem de muito sucesso. Ele contribuía muito na igreja, mas ele não tinha as características de um líder de igreja. Deus coloca a estrutura para a nossa produção. Qualificações muito altas dos grupos de presbíteros. Mesmo que se você, por exemplo, for divorciado, existem outras oportunidades para você na igreja. Mulheres têm liderado também em todos os lugares da nossa igreja também. E todos nós deveríamos buscar essas qualificações. Não beba em excesso, não seja ganancioso, ame um ao outro, cuide um do outro.
Vamos avançando. Ele continua e nos dá mais outras ideias aqui. Olha, da mesma forma, aquele que é novo, se você está com a gente pela série, a gente falou sobre diferentes lideranças. A gente falou sobre ser sujeitos aos governantes. Depois a gente falou sobre os chefes. Depois a gente falou sobre o tema de a mulher ser sujeita ao marido. E a coisa que a gente encontra em cada um desses, ainda que o líder deve ser muito bem qualificado. Quando o pastor Lee falou sobre nesse sermão, foi muito difícil. É muito duro porque a mulher tem que se sujeitar ao marido. Ainda que ele não seja um homem de Deus, a ideia é que se sujeite, porque assim você ganha ele. Porque Deus está no controle. Olha, de novo, outro princípio, aquele que é novo se sujeite ao mais velho. Eu estou lendo o plano da Bíblia junto com a gente. Estamos no meio, naquela parte entre Davi e Saul. Se você olhar Davi, ele não fez nada contra Davi. Davi não fez nada contra Saul. Ele se recusou a fazer, porque era o líder. Lembra, por exemplo, essa ideia do mais novo agora ser sujeito ao mais velho faz todo sentido. Imagine se fosse da forma diferente. Imagine se a Bíblia falasse: olha, você que é mais velho, se sujeita ao mais novo. Isso é completamente diferente do que a gente sabe que a gente não é a parte, não é o jeito mais saudável de viver. Veja o que Deus falou em Isaías 3, 4 a 5. Olha o que ele falou assim para ajudar. A Bíblia fala que em Isaías 3, 4, porém jovens no governo, irresponsáveis te dominarão. Isso foi um julgamento de Deus sobre a comunidade. E ele colocou os jovens para liderar como um julgamento sobre o povo de Israel. Deixa eu te falar uma história de plantar uma igreja em Grey Valley. Tem uma igreja há um tempo atrás que a gente queria começar no Spring City. A gente tinha tudo, um prédio, a gente estava pronto para mudar, tinha pessoas. E os pastores falaram, antes dos presbíteros, a gente quer começar essa igreja. Mas eles sabiam que eles estavam sujeitos à liderança dos presbíteros. E você sabe que os presbíteros oraram e eles falaram, não vamos fazer. A gente não está pronto. Financeiramente não estão prontos. A cultura não está pronta de liderança. Não é o tempo certo de ir. Você sabe o que o pastor Lee fez? Tá bom. Sim, senhor. Eles desistiram. Os pastores não foram. Ainda que eles queriam, como pastores, começar, eles ouviram os presbíteros. De novo, agora no Grey Valley.
A gente chamou os presbíteros. Olha, a gente sente que Deus está liderando a gente. A gente não tem um prédio, a gente tem que ir. O que vocês pensam, presbíteros? Se juntem às nossas. E nós oramos, nós pensamos, oramos, pedimos por direção. Os pastores e os presbíteros em unidade entenderam que nós temos que ir. Temos que ir para Grey Valley, porque tem muitas pessoas perdidas. E foi linda a união deles. Essa parte de ser sujeito à liderança funciona maravilhosamente bem. Deus sabe como a gente funciona. Ele nos dá princípios de liderança. Faz isso de maneira clara e simples. Olha, não esqueça. Olha, a banda pode já subir a banda. Uma coisa que eu vou te pedir, não esquece. Não esqueça, se você quer conhecer o treinador, leia esse livro. Nós estudamos a Bíblia, não porque ela é uma coisa independente. Essa é a palavra de Deus, objetiva, concreta, sem erro, perfeita. Isso é Deus falando para nós. Deixa eu te lembrar. Isso não é sobre uma luta livre. Isso é sobre uma comunidade. Tem eternidade lá na frente. Essa comunidade é uma comunidade espiritual. Como um bom treinador, deixa eu te falar, isso não é uma luta livre acontecendo domingo de manhã. Isso não é uma conversa somente te dando conselhos de como ir para essa semana. Isso, deixa eu te falar, isso não é sobre impressionar os outros. Isso não é sobre crescer o seu nome, de você ser um líder maravilhoso. Isso é sobre estar diante de Deus. Eu quero te deixar com algumas palavras finais do nosso treinador. Quando você pensa sobre a sua família, quando você pensa sobre liderança no seu trabalho, liderando seus filhos, como você pensa sobre responder sobre seus filhos, olha o que Pedro faz. Olha o que ele fala. Se vista, todos vocês, com humildade diante dos outros. Quando as pessoas não entendem e fazem comédia de você, está aqui as palavras finais do nosso grande treinador. Ele quer que você lembre. Se vistam, todos vocês, com humildade. Humildade. Quando você está com raiva, não exploda, se vista de humildade. Esse é o nosso Deus. Humildade diante dos outros, porque Deus se opõe aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Obrigado, Jesus. Obrigado porque você é real. Obrigado pela sua palavra, por nos treinar, por falar conosco de uma forma tão prática sobre liderança. Obrigado por essa comunidade. Obrigado porque o Senhor está conosco essa manhã. Nós estamos diante de você. Obrigado pelo seu amor.
esteja conosco. Amém.